Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EvonceCast, o podcast da Evonce EduCorp, que é uma empresa de educação corporativa. E eu gosto de começar sempre o episódio contando um pouco sobre o nosso propósito, que é transformar desafios de liderança em histórias de sucesso. E hoje eu tenho aqui o Paulo, um grande amigo, Paulo Henrique Meller, tem 30 anos e é amante da gastronomia. Além disso, hoje se dedica como diretor de Customer Experience da Involves. Paulo, seja muito bem-vindo. Oi, Nanda. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Reencontros, né? Estamos nos reencontrando. Nós nos conhecemos desde 2017. Inclusive, a gente nem combinou como é que a gente ia começar hoje, como é que a gente ia tratar hoje o nosso episódio. Então, começa contando para o pessoal como que a gente se conheceu. Enfim, traz um pouquinho da nossa história. É isso, eu acho que tu conseguiu ver em mim algo que eu não via muito, né, mais jovem, apesar de me considerar uma pessoa jovem. 2017 era bem novinho, isso, né? Lá pelos meus 20 e poucos anos, 22, 23. Então, começando um desafio no Mercado Livre. Eu tinha vindo de uma outra empresa, estava procurando novas oportunidades. Numa entrevista onde não era para ser você que ia me entrevistar. É verdade. Eu não sei se você lembra, e do nada, né, casou, você fez a entrevista comigo. Eu não tinha todos os requisitos técnicos, mas talvez eu tinha ali as soft skills. De repente, para o que precisava, você viu em mim algo e começamos essa jornada juntos. Eu lá no Mercado Livre, você lá também, como liderança de RH, e estamos aí, até hoje. É verdade, Paulo, você me fez lembrar, porque nós estávamos naquela época com mais de 80 posições mensais, né, para concluir no mundo de tecnologia. E tive que abraçar o processo de recrutamento e seleção, que não era o meu carro forte ali, o que de fato eu liderava. E eu falei, deixa que eu vou entrevistar também, vou ajudar a fechar todas as posições. E caí com o seu currículo, caí assim num contexto muito positivo, porque eu liguei para você falando da posição, eu percebi que você não tinha de fato, né, o perfil 100% alinhado com a vaga, mas eu senti que você tinha todo, como que eu posso dizer, além das soft skills, você tinha a prontidão, a vontade, mas a prontidão de fazer as coisas acontecerem, né? Isso. Aquela energia, aquela coisa de deixa que eu faço, deixa que eu toco. E realmente apostamos em você e foi uma aposta, assim, fenomenal. Conta pra gente um pouco também sobre a sua trajetória ali no Mercado Livre. E aí contextualiza pra gente qual é o tema que você trouxe pra gente debater hoje, né? E como que se conectam as histórias, né? Do início da tua carreira no Mercado Livre e agora um diretor de Customer Experience. Boa. Eu acho que eu tinha naquele momento, já tinha passado, né? Faculdade, fazendo sistemas de informação, queria ser programador e já tinha passado por uma outra empresa que tinha ficado muito tempo, então já estava bastante acomodado e eu sempre fui uma pessoa que quis desafios, busquei ser desafiado. Acho que, além de tudo, ser desafiado era um ponto muito importante para mim. E talvez foi isso que eu demonstrei nas nossas primeiras conversas. Com certeza. De que eu queria ser desafiado. Eu queria entender que eu tinha algo a superar, a aprender. E que o acomodar não era algo que fazia sentido para mim. E eu lembro que tinha algumas skills que eu não tinha. A gente conversou e você foi muito transparente comigo naquele momento. Paulo, você não tem isso e precisa ter. E eu olhei pra você e disse, mas eu me comprometo em 3 meses ter a habilidade necessária XYZ. E assim foi, inclusive. E eu acho que é isso. Acho que até pra começar aí, qual é o meu intuito aqui, né? Falar pra sua audiência qualificadíssima. Liderança. Naquele momento eu não era líder, mas eu já almejava, eu já tinha isso. Eu acho que eu sempre, de alguma maneira, na minha postura, no meu dia a dia, eu já sempre fui um líder, mesmo sem ter o cargo. E foi ali que começou a minha jornada de liderança. Então, hoje eu quero trazer um pouquinho sobre
como é essa jornada de liderança com alta performance, porque é algo que eu sempre prezei. Eu tentei ser um profissional de alta performance, procurei no ser desafiado, pessoas que me puxassem para esse lugar de alta performance também, e trazer um pouquinho sobre essa globalização, porque quando a gente está falando de mercado livre, a gente está falando de uma empresa global, uma multinacional que tem vários países, e agora, na posição que eu estou na Envolves também, atendendo mais de 29 países, clientes em mais de 29 países, então a gente tem que estar preparado. Como é que a gente faz isso, né? Mantendo alta performance, fazendo uma boa liderança e tendo times em vários lugares do mundo e tendo um padrão. Eu acho que esse é um bom desafio. E detalhe, com 30 anos de idade. Conta pra gente, então, qual foi essa jornada, né, dessa liderança evolutiva que você vem cada vez mais construindo, os desafios que você encontrou no meio do caminho. Enfim, vamos trocando um pouco mais de ideias sobre isso. É isso. Bom, pensando até e já direcionando mais para a parte de liderança, eu acho que entender quem é o seu time é o primeiro ponto. Acho que você tem que escolher muito bem as pessoas que estão compradas com você nesse desafio. Quando eu estava no Mercado Livre, de novo, não numa posição inicialmente de liderança, mas já exercendo uma função de liderar, eu acho que liderar ele é muito mais um movimento e uma postura do que, de fato, um cargo. Exatamente. Quando você começa, né? E você tem que entender que você influencia pessoas. E essa influência, ela tem que ser pró-business. É assim que você cresce. Uhum. Não adianta você ter sonho e não trazer o resultado. Eu acho que quando a gente trabalha para uma empresa, a gente entende que existe um resultado atrelado por trás. E, infelizmente ou felizmente, cresce quem traz mais resultado ou quem está mais alinhado com uma cultura de trazer resultados. E liderar é quando você faz um movimento de influenciar pessoas para que esse resultado ele aconteça. Perfeito. Quando você organiza e diz assim, gente, vamos lá, juntos. A gente precisa chegar aqui. Como é que a gente vai se organizar? Como é que a gente vai fazer? E no Mercado Livre tiveram alguns desafios que aconteceram. Eu tive muita dificuldade, você foi muito importante, inclusive, nesse momento, porque eu tinha pouca maturidade naquele momento para conseguir influenciar pessoas ou ser ouvido. Uma pessoa muito nova, brasileiro numa empresa argentina, em alguns momentos indo para outro país e tendo que influenciar lá no outro país onde eu era minoria, não estava na minha casa. E ainda a barreira do idioma, né? E ainda a barreira do idioma. Que era 100% espanhol. Exatamente. Então, tem muitas barreiras que elas precisavam ser ultrapassadas. Uhum. E aí a gente tem uma escolha. Me manter, me desafiar e persistir neste desafio ou, não é para mim e deixa acontecer. Uhum. E não vou dizer que nunca foi uma opção desistir, eu acho que sempre foi uma opção. Sempre, será que eu quero isso mesmo? Será que eu quero ficar longe da minha família? Será que vale a pena? Porque naquele momento, eu lembro que uma das minhas análises foi, eu tô viajando de 30 dias no mês, eu viajo 21 dias. Na hora que eu tô na Argentina, estou em Buenos Aires, estou em Córdoba, daqui a pouco estou em São Paulo, ficando uma semana, e eu morando em Floripa, né, Florianópolis, e, né, ganhando dinheiro, ok, ganhava, mas e o que eu fazia com esse dinheiro? Porque eu não tinha esse tempo, mas o que tinha na minha cabeça naquele momento agora é a hora de investir, agora é a hora de trabalhar, agora é a hora de aproveitar as oportunidades, agora é a hora de aprender, agora é a hora de errar. Eu acho que isso era um ponto que eu não me permitia muito na época. Hoje eu consigo ver com mais clareza isso. Você falava isso pra mim, Paulo, aprende, erra. Se errar, levanta de novo, fala, pede ajuda. Tá tudo bem. Acho que eu tive muita dificuldade de pedir ajuda, sabe, Nanda? Que bom que eu tive pessoas ao meu redor. Eu tive lideranças naquele momento que conseguiram enxergar isso em mim. Essa dificuldade de pedir ajuda. Mas eu tive pessoas ao meu redor, junto com a liderança, junto com você, que me fizeram mentorar. Eu acho que é isso. Então, talvez um outro ponto que é importante nessa jornada é escolher bem os seus mentores. Escolher bem as suas referências. Quem é que vai ser a sua referência e que, quando você não está enxergando o que precisa, vai te ajudar a enxergar o que precisa ser feito, ou o próximo passo, ou o caminho, ou o que você não está vendo, né? Perfeito. Seus erros, seus tropeços, porque eles vão acontecer. Uhum. E a gente tem que fazer as pazes com esses tropeços e com a nossa não perfeição, o nosso caminho, a nossa jornada. Porque a nossa jornada, ela é feita
a partir dos nossos erros. Exato. Não é a partir dos nossos acertos, por incrível que pareça. Os acertos, eles nos promovem, mas os erros fazem a gente criar casca. Crescer, exatamente. Muito bom. E a partir do Mercado Livre só foi ladeira para cima, só foi subida, né? É, mais ou menos. Porque quando chegou num momento no Mercado Livre, eu fiquei lá 2 anos e alguma coisa, eu entendi que eu precisava dar um passo para trás. Eu acho que ali, o Mercado Livre ele foi muito importante para eu me provar para mim mesmo. De eu entender que eu podia trabalhar com vários países, que eu podia chegar onde eu gostaria, que eu podia ir para uma cadeira de liderança mesmo tão novo. Estamos falando aqui com 24 anos, mais ou menos. Então, que eu podia fazer tudo isso, mas que talvez eu podia criar algumas outras camadas de aprendizado antes, que eu podia dar um passo atrás. Legal. E respirar e ir com calma. E foi isso que eu fiz quando eu fui para um outro movimento, para uma empresa muito menor, uma empresa onde eu pude construir as coisas mais do zero, uma empresa onde eu consegui olhar para processos mais simples, mas que esse simples ele precisava ser feito. O Mercado Livre é uma empresa onde tem muito dinheiro, tem muita possibilidade e não que é muito fácil, mas é muito mais fácil fazer as coisas quando se tem muito recurso. Quando eu fui para essa outra empresa mais simples, ela parece mais simples e parece menor, mas ela é muito mais difícil porque você tem menos recurso. Você tem muito desafio. E, né, eu acho que, se eu não me engano, foi Da Vinci que disse que a sofisticação ele é o mais alto grau de sofisticação. Então, o simples, ele é difícil fazer o simples. O arroz com feijão bem feito, com pouco dinheiro, com poucas pessoas, com pouco conhecimento. Então, como fazer isso? E eu acho que foi ali que eu, de fato, me provei. Olha que contraditório. Uma empresa menor, estou falando de uma empresa que devia ter, sei lá, os seus 100, 200 colaboradores, de uma que eu vim de 4, 5, 6 mil colaboradores. Também tinha o seu nicho mais internacional, por menor que seja, mas eram menos clientes fora do Brasil, mas mantive essa linha, que era algo que eu gostaria de manter, mas eu entendi que eu precisava dar esse passo atrás, mas olha que contraditório, uma empresa menor, com mais desafios, onde eu me desafiei muito mais e eu precisei trabalhar mais a minha argumentação, trabalhar mais a minha criatividade. Como é que eu vou fazer aquilo que eu aprendi lá, que eu tinha todos os recursos do mundo, para fazer aqui, talvez o mesmo objetivo, com zero recurso. Não, eu não vou dizer que zero, mas que eu vou ter que argumentar muito para poder ter algum recurso, sabe? Então, eu acho que aqui é importante também entender isso. Quando é que eu tenho que dar um passo para trás? E foi um momento que eu lembro que eu sempre acompanhei, sempre mentorei sua carreira desde então. E eu lembro que foi um momento de stress. Você se sentiu num perfil, vamos dizer, num posicionamento, numa posição elástica, né? De ter que ser flexível para várias questões ao mesmo tempo, dentro de um contexto pequeno, mas com grande impacto, porque era uma empresa que trazia um grande impacto, né? E conta pra gente, depois daí, né? Como que você foi, como você continuou evoluindo, né? Como líder, como profissional, até chegar a diretor de Customer Experience. E por que Customer Experience? Como que você chegou também? Saiu de infraestrutura para desenvolvimento e Customer, né? Conta pra gente também esse movimento. Boa. Eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante. Né? Por mais que o mercado diga, sua mãe diga, seu pai diga, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser... Tem que ser alguma coisa? Você tem que ser alguma coisa, você tem que ser aquilo que faz sentido para você. Eu acho que é acima de tudo. Eu lembro quando eu estava na faculdade, uma faculdade de Sistemas de Informação, na Universidade Federal de Santa Catarina, e a estupidamente, maioria dos meus colegas queriam ir para o lado de desenvolvimento. Desenvolvedores ou área, né, gerentes e coordenadores de desenvolvimento. E eu olhava e dizia assim, legal, é isso que eu quero no início. E aí, quando eu tive na primeira empresa que eu trabalhei de tecnologia, a oportunidade de ser desenvolvedor, eu entendi que não era aquilo que eu queria para mim. Eu entendi que eu odiava ser desenvolvedor, que eu sou uma pessoa comunicativa, que eu sou uma pessoa que preciso de pessoas, que eu sou uma pessoa que... de conexão, integração. Eu preciso me conectar. E quando a gente olha para desenvolvimento, chegou um momento, né, naquela jornada que eu vi que o desenvolvedor não era
não criava tanto quanto eu imaginava, não tinha a liberdade que eu imaginava. Eu imaginava que eu ia chegar e fazer todos os códigos sozinho, criar, e não. Eu recebi o requisito, eu fazia dentro de uma linha. Claro, a gente imagina uma coisa na hora é outra, Sim, né? sim. E botei um fone, fiquei isolado, não era pra mim. E eu acho que ali foi onde eu mergulhei. Muita terapia, eu faço terapia desde os meus 9 anos de idade. Então, o autoconhecimento faz parte de mim. Eu acho que se eu sou o que eu sou hoje, e talvez o que explica um pouco da maturidade com tão pouca idade, além dos desafios da vida que acontecem, mas é o que eu fiz com esses desafios e como é que eu trabalhei isso na terapia para poder ter esse autoconhecimento. Eu fiquei 9 meses numa cadeira de desenvolvimento. 9 meses foram suficientes para eu entender que não era o que eu queria. Quantas pessoas ficam na cadeira e insistem porque não se conhecem, têm medo de dizer que não é o que querem. Ou de arriscar, né? Ou de arriscar. E foi onde eu levantei a mão pro meu chefe na época e disse assim, cara, não é isso Tudo que eu quero errado. para mim. Não é, eu não gosto, me devolve com um cliente que é lá que eu amo, é lá que eu quero estar. Esse conhecimento vai ser importante para mim. Acho que isso é um ponto relevante, mas não é onde eu quero estar. E foi onde eu entendi que estar em contato com o cliente, independente da área, seja venda, seja implantação, seja suporte, seja customer success, não interessa. Eu tenho que ter contato com pessoas. Eu tenho que entender, olho a olho, esse negócio da negociação, do friozinho na barriga de encontrar o cliente, de alinhar e realinhar expectativas, era o que eu gostava de fazer. Então, acho que o autoconhecimento me ajudou a entender que esse era o caminho. E o Customer Experience talvez foi o desenho que as coisas foram acontecendo e quando eu vi, eu estava lá. Então, quando a gente estuda Customer Experience, né, a experiência do cliente, a gente começa a entender que a experiência do cliente nada mais é do que tudo que tangibiliza o que o cliente espera como expectativa e quando ele pode começar a ser cliente, ele nem é cliente ainda, já é a experiência desse cliente. Quando ele está no marketing, já é a experiência desse cliente, porque a gente já está gerando uma expectativa nele. Então, eu comecei a ver que tinha estratégia ali, que tinha caminhos legais que eu poderia trabalhar e que eu tinha skills que junto com o que eu estava estudando em sistemas de informação e depois, numa segunda graduação de ciência de dados, eu poderia aliar esse meu lado técnico que eu gosto da lógica, gosto da matemática, e eu me dou bem com esse lado, mas que eu podia usar esse outro lado de comunicação e juntar os dois. Que talvez no mercado a gente encontra ou um ou outro, eu podia ser essa carta coringa. Eu podia ser um pouquinho de cada um e sentar nessa cadeira e fazer talvez melhor a junção desses mundos, que nem sempre é possível, né? A gente não encontra tão fácil. Então, eu acho que o autoconhecimento ele foi a chave do sucesso aqui. Eu me conhecer, entender os meus pontos fortes, estudar os meus pontos fortes, estudar os meus pontos fracos e talvez entender onde que as coisas se encaixavam para chegar onde eu cheguei. Eu tô falando mais até como área aqui, né? E como gestão também. Eu acho que até se encaixa aqui também, porque eu também entendi que eu, como um comunicador, como alguém que gosta de se comunicar, como alguém que gosta de pessoa de conexão, se conectar com o cliente, mas se conectar internamente para que as pessoas gerem esse movimento, e influenciar pessoas e ser uma referência é liderar. Como eu falei antes, mesmo sem ter o cargo, eu já fazia isso. Então, acho que esse autoconhecimento me ajudou a chegar onde eu tô hoje como liderança. Que maravilha. E, Paulo, você falando, eu fiquei imaginando, assim, né, uma linha do tempo. Então, o Paulo analista, o Paulo especialista, consultor, coordenador, gerente, diretor. Então, de fato, uma liderança que evoluiu, e um profissional que evoluiu, obviamente. E com ele, muitos aprendizados, muitos erros, muitos acertos, mas muita coragem, né? Muita coragem para assumir, muitas das vezes, que precisa mudar a rota ou que você precisa fazer algum tipo de alinhamento do que você entende como liderança e do que o seu time espera como liderança. O que você... em que você atribui, né, o teu crescimento acelerado, né? Porque podemos dizer que foi um crescimento acelerado. Com 30 anos, uma posição de diretoria, não é para todo mundo. Então, realmente, profissionais de alta performance e profissionais que cuidam de suas carreiras, que fazem mentoria, buscam autoconhecimento, que fazem terapia, acabam tendo mais aceleração nessa alavancagem, vamos dizer assim, de carreira. Mas de tudo isso que nós estamos falando, se você pudesse atribuir uma competência
específica, uma competência, assim, que você entende que faz a diferença para a liderança de hoje e que fará ainda mais diferença para a liderança do futuro. Qual seria? Pô, Nanda, é difícil isso, sabe? Porque eu não acho que seja uma coisa. Eu acho que esse é o ponto. As pessoas esperam uma receita de bolo. Pô, se eu pegar uma coisa e eu fizer, eu vou ser líder. Eu vou chegar no RH e pro meu chefe, ele tem que me promover porque eu tenho essa coisa. E não é. Eu acho que tem que ter um conjunto de coisas e que case com o momento, que case com a empresa, que case com o desafio. E, claro, você tem que ser intencional. Talvez eu iria muito por esse caminho. Você tem que ser intencional. Você tem que entender que para eu estar onde eu estou, na idade que eu estou, teve sacrifícios. Eu deixei de fazer muita coisa. Enquanto muitos colegas meus, durante a faculdade, primeiro, segundo, terceiro ano, estavam em muitas festas. Eu aproveitei os primeiros meses de faculdade com festa, aquela coisa toda que a gente tem. Mas o resto tudo eu trabalhei pra caramba. Enquanto tava todo mundo curtindo, indo viajar, indo pra família, não sei o quê, eu tava viajando a trabalho. Eu lembro da minha primeira viagem a trabalho pelo Mercado Livre pra fora, eu fui chorando, sozinho, porque era próximo do aniversário de alguém da minha família e eu tava triste que eu não ia. Tem sacrifícios. Então, quando você fala com pessoas de sucesso e você tem mentores e referências, pode perguntar para essas pessoas que elas tiveram sacrifícios ao longo da jornada. Em muitos momentos, elas tiveram momentos onde elas tiveram que abrir mão de coisas que gostavam, de momentos de lazer, para estudar, para se conhecer, e se conhecer dói. Eu acho que isso é um ponto importante de trazer. Não é fácil. Quando você se conhece não só o lado bom, mas o lado ruim, o que você não é bom, dói. Porque você vai ter que... O que eu vou fazer com isso? Isso tá atrelado com a minha intenção de onde eu quero chegar? Eu vou ter que mudar ou não vou? Né? Eu sou uma pessoa que eu me considero perfeccionista. O meu perfeccionismo muitas vezes doeu. Pô, como assim o que eu fiz não funcionou? Uhum. Como assim o que eu propus não foi aprovado? Uhum. Como assim os meus argumentos são ruins? Como assim a minha conexão não funcionou? E você lidar com essa frustração e saber trabalhar com ela é muito importante. Então, por isso que eu digo, eu acho que não é uma coisa. É um conjunto. Um conjunto. Que para mim beira o intencional. Então, você tem que fazer a leitura do ambiente. Você tem que entender onde é que tá o desafio. Você tem que entender se você atende aquele desafio. Você tem que entender a cultura da empresa e o quanto você tá disposto a mudar a cultura ou mudar você para se adaptar à cultura ou o meio do caminho. Você tem que entender se você tem que trabalhar sua soft skill, sua hard skill, e assim vai indo. E não é do dia para noite, não é algo fácil. Você tem que estar o tempo todo se revisitando. Não só no autoconhecimento pessoal, mas profissional. E é feedback, é ouvir, é conversar, é entender. Então, eu não acho que tem uma coisa, eu não acho que tem uma receita, eu acho que tem muita mudança de rota. Eu acho que o que funciona hoje não funciona amanhã, que não vai funcionar depois de amanhã. Então, você tem que estar o tempo todo se renovando, estudando, entendendo, trabalhando. Perfeito. Eu tô na posição que eu tô, muito feliz, eu sou extremamente realizado com o que eu faço, mas eu não tô acomodado. Eu tô o tempo todo estudando, o tempo todo me atualizando. Um eterno inconformado. Um eterno inconformado, exatamente. Então, eu não acho que o que eu faço... Eu já considero que o que eu faço com o meu time, o que a gente entrega juntos, é algo de alto nível. Mas eu acho que se a gente ficar assim, só do jeito que a gente tá, por um ano a gente vai ficar ultrapassado. Uhum. A gente o tempo inteiro tem que estar se revisitando. Hoje, como gerente, eu tenho 5 áreas abaixo de mim. Eu tenho mais de 100 pessoas abaixo de mim em vários países trabalhando junto comigo. Eu preciso entender a realidade de cada uma, ouvindo o cliente, ouvindo a tecnologia, ouvindo o mercado. Daqui 1 mês e meio, 2 meses, eu estou indo para os Estados Unidos me atualizar. No maior evento de Customer Experience. É caro, eu convidei um monte de gente para ir comigo. Vamos lá aprender? Ah, mas é caro. Tem que investir. Você está disposto a investir, se sacrificar? Ou você vai pegar esse dinheiro e vai gastar com roupa, com comida, com... prioridades. A minha prioridade nesse momento vai ser continuar a minha formação e entender o que o mercado está fazendo para que eu possa trazer isso, seja para essa empresa ou seja para qualquer uma outra. Seja nas mentorias que eu faço, seja sabe? Então, é isso que eu digo. Não existe uma coisa. Você tem que estar o tempo todo se atualizando, se provocando e entendendo que você pode estar errado e que você tem que mudar. Perfeito. Eu ouvindo você falar, e eu super concordo, né? Que não tem
uma fórmula mágica para ser um líder exemplar. Não tem uma única coisa, uma única habilidade, uma única atitude que vai fazer de fato você ser uma pessoa referência. E se eu pudesse sugerir para onde correr ou o que trabalhar em prioridade dentro de tantas possibilidades, eu diria que é um mindset evolutivo, um mindset de crescimento, um mindset de, poxa, eu tenho um foco, meu foco é ser referência, ou meu foco é ser um diretor de uma empresa conceituada. Então, é esse o meu objetivo. Trabalhar o seu mindset para que você evolua a qualquer custo e de uma vez por todas, para que você chegue até o seu objetivo. Então, todos os obstáculos que surgirem passam a ser pequenos perto desse seu mindset que é indestrutível. Então, eu acredito muito nesse olhar, né? E quando você falou, quero falar sobre liderança evolutiva, eu falei, tem tudo a ver com você. Porque é isso, né? O liderar você antes do outro, né? Liderar as suas emoções, liderar o seu autoconhecimento, saber lidar com tudo isso, para daí você olhar para o outro, começar a identificar o outro e aí sim se colocar para liderar o outro. Então, é todo um processo que começa com o teu mindset de evolução, né? Então, é isso. Eu acho que se você pudesse dar uma dica, né, para quem nos ouve, para pessoas talvez que estejam começando uma trajetória, ou até para aqueles que estão já numa posição super bem estratégica, que sugestão, que dica você daria prática, que leva todo o teu aprendizado, toda a tua experiência carregada aí? Talvez a dica que eu dou é: não estude qualquer coisa. Não faça o que os outros estão dizendo por fazer. Tenha um propósito atrelado e um objetivo atrelado às suas ações. Perfeito. Porque a gente não vai tomar um remédio para dor de cabeça se eu não tiver com dor de cabeça. Então, por que eu vou estudar a lógica se no meu trabalho eu não vou ter isso, eu não vou utilizar? Mas se eu posso utilizar e se isso pode ser um ponto positivo, estude isso. Trazendo um pouco para o desafio que eu tenho atualmente, que já é um desafio de longa data, mas eu continuo entendendo que quanto mais eu vou trabalhando nisso, eu entendo que eu tenho que evoluir mais ainda e tenho muita coisa para aprender, que é a multiculturalidade. Não sei nem se essa palavra existe, mas eu acho que olhar para vários países hoje que é o meu desafio. Quanto mais eu vou entrando em cada país, eu vejo que é uma cultura diferente, que eu tenho que aprender um monte de coisa. Então, eu entendo que eu tenho uma dor. E eu vou ter que estudar essa dor, porque ela faz sentido para mim agora, nesse momento. Então, com isso, me abre um leque de oportunidades de coisas que eu vou trabalhar. Então, eu acho que é ser intencional. É conseguir entender o foco, mas dentro de um diagnóstico, dentro de um objetivo, não faz algo genérico. Eu não vou fazer o curso tal porque o fulano fez. Mas se o fulano fez e tem um propósito, legal, mas ele serve para você para alguma coisa? Pro seu objetivo pro seu maior, objetivo né? maior, exatamente. Você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que saber onde quer. Não tem problema mudar no meio do caminho, mas nunca fique sem um objetivo. Alice no País das Maravilhas já dizia, né? Se você não sabe Pra onde onde tá ir, indo, qualquer caminho serve. E você não pode ter qualquer caminho. Porque você perde tempo. Você se perde em você mesmo. Então, traça um caminho. Se você quiser mudar no meio, não tem problema. Mas trace sempre um caminho. Tenha um objetivo. Mantenha o movimento pro caminho que você traçou. E aí, você faz os planos de ação nesse caminho. Nossa, isso parece tão simples, mas é tão difícil, né? Ainda mais para essa multigeração, né, que nós temos, multigerações de ideias, de pensamentos, de culturas, de idade, gênero, enfim. Temos um público muito criativo, temos pessoas muito criativas e muito ansiosas também. Ansiosas pro lado bom e pro lado não tão bom, né? Então, tem aquela ansiedade que te impulsiona a conseguir alcançar aquilo que você almeja, e tem aquela ansiedade que faz com que você fique parado, como dois de paus, no mesmo lugar, e muitas das vezes adoece, né? No caso aqui, o que você tem trazido, então, é um mindset que entendemos como evolutivo
E mais do que isso, construir uma carreira, porque você é dono da tua carreira, você é o responsável pela sua carreira, a empresa é só um instrumento, um pilar ali importante para que você faça acontecer a sua carreira. Porque a carreira é a sua história, a tua jornada. Isso é muito importante, E a Nanda. sua jornada, não necessariamente de ser CNPJ, né? Ah, eu passei por essa empresa, passei por aquela outra, isso é carreira. Não, isso também faz parte do que a gente chama de carreira, mas carreira, na verdade, é toda a experiência que você absorve ao longo da sua jornada profissional e de vida. Então, as suas experiências pessoais também fazem parte e constroem a sua carreira, porque te fortalece, né? Te faz aprender. Então, quando você me fala de mindset evolutivo, mindset de crescimento, e me fala sobre ter uma... Como é que você usou? Um direcionamento, um objetivo. Um objetivo, né? Mas você usou uma outra palavra que agora eu não me lembro exatamente. Tem a ver com propósito, né? Tem a ver com foco. E aí as gerações de hoje em dia se dispersam. São muitas possibilidades, são muitos caminhos, né, que trazem prazer, que trazem também abundância e prosperidade, e as pessoas se perdem e acabam não tendo um foco. Então, é isso. Não adianta eu fazer todos os cursos legais que todos estão dizendo. Por exemplo, estamos no mundo, na era da inteligência artificial. E, claro, é sempre muito bom todo mundo conhecer o que estamos agora vivenciando. Mas será que agora, dentre uma lista de prioridades, é a minha número 1 ou ela é a minha número 3? Será que eu vou até além, porque assim, será que adianta eu aprender inteligência artificial se eu não sei nem mexer no Excel? Vai por aí, né? Sabe? Se eu não tenho uma lógica de oratória e apresentação. Então, o que adianta eu ter todo o conhecimento se eu não souber compartilhar, se eu não conseguir botar em prática? Isso. Sabe? Então, eu acho que é entender que pra gente ir além, a gente tem que fazer um arroz com feijão muito bem feito primeiro. Fazer um básico muito bem feito primeiro. Entender o mínimo do mínimo primeiro. E você trouxe um ponto que é muito relevante. Muitas vezes, pessoas que me procuram, seja mentoria de liderança ou diária, assim... ai, Paulo, porque eu quero a minha carreira, tal. E eu já falei com o RH e o meu líder não me dá um plano de ação. Querido, o plano de ação, ele é teu. A carreira, ela é tua. Não fica esperando e depositando uma expectativa no outro. Terceirizando essa responsabilidade, né? De alguém pensar a sua carreira por você. Isso não vai acontecer. E às vezes ela pode até pensar, mas se não fizer sentido, você não tiver uma boa autoanálise de se aquilo faz sentido pra você, não vai adiantar. E nem foco, né? Se não botar em prática, exatamente. Que adianta o líder te ajudar a desenhar um plano de ação fantástico para próximos passos e você não colocar energia, foco, né, naquilo que precisa ser feito. Maravilhoso. Agora, estamos quase chegando para o nosso finalzinho aqui. Eu queria te fazer algumas perguntas de bate-pronto. Ah, meu Deus. Se você pudesse voltar no tempo, o que o Paulo faria de diferente? Tem horas que eu penso que um monte de coisa, tem hora que eu penso que nada. Mas eu acho que o que eu faria diferente, eu acreditaria mais em mim. Acho que muitas vezes eu duvidei de mim mesmo, assim. E talvez isso me faria sofrer um pouquinho menos de ansiedade, eu acreditaria um pouquinho mais em mim. Um pouquinho mais na minha intuição, um pouquinho mais no que eu acredito, no que eu... Sabe? Porque eu acho que a gente duvida muito da gente. E a gente tem que acreditar na nossa história, no que a gente já tem de bagagem. A gente não tá onde a gente tá por acaso. E às vezes, até hoje, às vezes eu tô numa situação... Pô, olha tudo que tu já passou, cara. Tu sabe o que tu tá fazendo. Não, fala. Bota a tua opinião, levanta a mão. Então, eu acho que até hoje eu tenho um pouco disso. Mas quando eu olho pra trás, talvez eu acreditaria um pouquinho mais em mim. Perfeita. Pensando no futuro agora, tá? Qual que seria a sua previsão mais ousada sobre o futuro do trabalho? Especialmente em relação ao tema que a gente falou hoje. Eu acho que a gente já está passando por isso, mas a gente está com muito desafio na mesa. Porque a gente, de fato, tem uma geração hoje que quer crescer muito rápido, com pouca energia colocada e multifoco.
Tem alguns estudos que dizem que as profissões de daqui a 10 anos, elas estão sendo criadas agora. Então, vai ter que, de fato, ter uma velocidade. E, sabe, eu acho que a gente vai ter que entender como trabalhar esse todo. E a minha sugestão aqui é que quem tiver foco, quem tiver dedicação e quem fizer um básico muito bem feito e não ser tão generalista de tudo, né, fazer Quer pouquinho... abraçar o mundo? Talvez vai se destacar mais. E eu acho que tem que estar... especialistas, talvez. Eu acho que ele é um especialista generalista, eu explico. No sentido de saber um pouquinho de tudo, mas pegar uns 2 ou 3 desse todo e focar um pouquinho mais. Eu acho que ele vai ter que ser a junção dos dois. Não vai existir mais só o generalista, nem só o especialista. Tu vai ter que entender um pouco do todo e pegar 2 ou 3 temas desse todo e focar um pouquinho mais. Então, assim, você pode entender o todo sobre RH. Mas você talvez especialista um pouquinho em DP e um pouquinho sobre legislação. Não sei, tô chutando. Então tem uma abrangência, Exato, mas uma profundidade em alguns um temas. ou 2 que você acha que mexe que com pode ser um diferencial seu. Eu acho que aqui pode ser um ponto. Porque eu acho que todo mundo vai saber um pouco de tudo. E alguns vão saber muito sobre um tema. Mas vão ter poucas pessoas que vão conseguir fazer um pouco desses dois. Entendi. E eu acho que quem se dedicar a fazer um arroz com feijão muito bem feito, um básico muito bem feito, vai se destacar. Hoje, mercado de trabalho, eu tenho vagas que ficam abertas por meses. Tô falando de 5, 6 meses, a gente não consegue preencher. Ou as pessoas que entram não conseguem ficar por muito tempo porque não tem foco. Porque não tá a fim de fazer um básico bem feito. Já faz um pouquinho e diz assim, e aí, cadê minha promoção? Não é assim que acontece. Então, por isso que eu falo, eu acho que quem fizer um básico bem feito, conseguir entender a dinâmica 360 e pegar uns 2 ou 3 pontos aqui e se aprofundar um pouco mais, talvez vá se dar bem. Acho que o mundo vai ser muito dinâmico, ele já está sendo. Depois da pandemia, remoto, qualquer vaga do mundo, muito dinâmico, muitas oportunidades, inteligência artificial, tecnologia. Você vai ter que escolher um pouco disso e caminhar para lá. Perfeito. E a última pergunta. Se você pudesse sugerir para as empresas como elas podem se preparar para essa transformação, ou para esse futuro próximo, futuro que já está, né? Com essa complexidade toda. O que você acha que elas poderiam fazer? É engraçado, porque antes de vir para cá hoje, eu estava num cliente agora e ele falou um pouco disso. Ele falou, Paulo, se eu dedicar muito tempo meu, e eu fiz isso para educar o meu time e garantir que eles estejam alinhados, eu tenho certeza de que isso traz muito benefício, como já trouxe. No caso dele, trouxe. Eu acho que a gente tem que entender, as empresas precisam entender que as pessoas são a maior riqueza que tem dentro de uma empresa, porque elas são a engrenagem que vão fazer tudo acontecer. E essas pessoas, se não bem capacitadas, bem acompanhadas e que tenham todo o conhecimento necessário alinhado com o que se espera, não vai funcionar. E demora muito, as pessoas... Quantas vezes a gente fala, pode ir no mercado e dizer assim, como é que foi seu onboarding? Eu fui lá, tive 2, 3 semanas e me botaram numa coisa e foi. Eu acho que a gente vai precisar investir cada vez mais em educação. É onde eu tenho investido muito nas minhas áreas, eu tenho investido muito numa camada de liderança para educar e orientar, um time de enablement para educar e ensinar processos, ferramentas, no meu caso tem a ferramenta, né, de tecnologia, a ferramenta, porque é isso que faz eu dar todas as ferramentas de cuidado para o meu time para que ele tenha sucesso. Isso também é cuidado. Fico muito feliz em ouvir, porque coincidentemente a Evonce é uma junção de Evolua, de uma vez por todas, Evonce, né? Evolua de uma vez por todas, que nasceu exatamente com esse objetivo de dar esse sacode, né, nas lideranças, de evolua de uma vez por todas as suas pessoas, evolua de uma vez por todas as suas lideranças, porque daqui a pouco você vai ficar para trás, empresa que não olha para a gente, né? Então, fiquei muito feliz por essa coincidência bonita, maravilhosa, né, de conexão de pensamento, de propósito, enfim. Paulo, quero agradecer muito a sua presença, foi muito bom te rever depois de tanto tempo, fazia muito tempo, né, que a gente não se via, e fico muito feliz por vocês ter vindo até aqui, participado, e espero que você volte mais vezes também. Eu que agradeço, obrigado, não só por hoje, mas eu acho que toda essa jornada é muito legal, a gente se encontrar ao longo da jornada e conseguir refletir o quanto a gente... Eu acho que eu falo pela gente. Nós dois juntos evoluímos
enquanto pessoas, enquanto profissional. Então, é uma celebração. Eu acho que esse momento aqui é um momento que eu tô muito feliz. Obrigado demais pelo convite. Espero a gente se reencontrar muitas vezes, cada vez mais evoluídos, né? Com certeza. Obrigada a vocês que acompanharam o nosso episódio. Continuem acompanhando, que sempre teremos aqui pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos para compartilharem suas jornadas e seus aprendizados. Até mais!